Olá, amantes e simpatizantes de obras. Vamos lá, mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre patologias na construção civil. Patologia, na verdade, são doenças. Trazendo para a construção civil, são doenças na construção civil, ou seja, são defeitos na construção civil. E existem vários tipos de patologias. Hoje nós vamos falar sobre fissuras, trincas, rachadura e fenda. Existem outras patologias, como por exemplo, bolor, que é oriundo da umidade. Nós temos o desfarelamento do concreto, quando o concreto ele é feito ali de uma forma inadequada. Mas no vídeo de hoje, nós vamos falar exatamente sobre fissura, trinca, rachadura e fenda. Popularmente, é muito comum as pessoas dizerem: poxa, aquela casa está toda rachada. Na verdade, não. Você tem que detectar e constatar se ela é apenas uma trinca, se ela é apenas uma fissura, se realmente ela é uma rachadura e se ela é uma fenda. Eu pus aqui exatamente em ordem, ou seja, de acordo com que ela vai aumentando, ela vai enlarguecendo, ela vai mudando também a sua nomenclatura. Uma fissura ela é uma coisa muito simples, às vezes é uma retração ali da massa, da argamassa. A trinca ela já é um pouco maior, geralmente ela atinge até 5 milímetros. A rachadura ela já está entre 5 e 10 milímetros, ou seja, já é uma coisa um pouco mais grave. E a fenda, que realmente aí é algo que a sua obra está quase para cair. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 3 etapas da constatação desse trabalho, dessa situação, dessa patologia. Primeira etapa é exatamente você identificar se ela é uma fissura, se ela é uma trinca, se ela é uma rachadura ou se ela é uma fenda. É nessa etapa que geralmente as pessoas há um negligenciamento por parte do morador, do proprietário, ou nem vou falar em negligenciamento, mas sim uma falta de conhecimento, de você detectar isso e procurar logo um profissional para saber se aquilo é algo grave ou não. Então a primeira etapa é essa, você fazer essa identificação de que patologia, em que grau está essa patologia. Feita essa identificação, a segunda etapa é você fazer uma análise e uma verificação e alguns procedimentos para saber se essa trinca, essa fissura, essa rachadura, ela continua como uma fissura ou uma trinca ativa ou não. Ou seja, se ela continua aumentando ou se ela já estabilizou. É uma situação até comum, até um certo ponto, lógico, haver um certo recalque, uma certa movimentação ali da estrutura e haver uma trinca, ocorrer uma trinca, uma fissura e depois aquilo se estabilizar. Só que para você saber se realmente aquilo está estabilizado, você tem que fazer alguns testes. Então, já falamos da primeira etapa, falamos da segunda etapa, que é exatamente fazer testes para detectar se essa trinca continua sendo uma trinca ativa ou se é uma trinca que já estabilizou, ou uma fissura, ou uma rachadura. E a terceira etapa seria realmente a solução do problema. Fazer o tratamento, né, para poder solucionar esse problema. Aqui no nosso vídeo nós vamos parar nessa segunda etapa, que é fazer essa verificação se essa trinca continua ativa ou não. E para isso a gente faz alguns procedimentos que eu vou mostrar aqui como é que foi feito, ok? Vamos lá então, como foi feito esse procedimento? A gente observa aqui algumas situações, foi feito um registro fotográfico para fazer a análise das situações. Conforme eu disse anteriormente, a primeira etapa é você fazer essa constatação, e aqui foi constatado que em alguns pontos eram apenas fissuras, e em outros pontos se tratava de algumas trincas, possivelmente por movimentação ali da estrutura. Nós temos aqui o vídeo, conforme eu mostro o vídeo, nós temos aqui uma trinca inclinada. Esse tipo de situação é muito comum quando há uma movimentação de estrutura e provavelmente um recalque de fundação. Temos aqui uma outra situação, que é em cima de uma janela.
que ela pode ter ocorrido por uma falta de verga em cima da janela ou também por uma movimentação na estrutura, bem como também aqui nessa porta, uma trinca inclinada, possivelmente pelas duas situações também, recalque de fundação e movimentação da estrutura. O primeiro ponto é a gente fazer a abertura dessas trincas, dessas fissuras, exatamente fazer um alargamento delas, pois posteriormente elas vão receber um produto que pode ser uma massa, pode ser um gesso ou um outro produto que vai ser introduzido ali que vai detectar se ainda há ou não essa movimentação. Aqui nós usamos o gesso. Foi preparada uma porção, uma pequena quantidade de gesso, transformamos isso aí em uma massa para poder aplicar nas situações encontradas. Fizemos a limpeza, aplicamos um pouco de água para poder ter essa aderência e assim nós aplicamos em todos os pontos onde foram constatadas estas situações. Com o uso de uma espátula e uma desempenadeira de aço, nós aplicamos em todos esses pontos que foram detectados. Então, como eu mostrei ali no vídeo, nós paramos exatamente nessa etapa, que é a verificação se essas trincas, se essas fissuras ainda estão em movimento, ainda estão ativas ou se elas já se estabilizaram. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre as possíveis causas desse tipo de fissura, desse tipo de trinca e as suas soluções. Nesse vídeo nós paramos aqui exatamente na constatação destas situações e agora é observar se ele vai continuar se movimentando ou não. Então, obrigado pela oportunidade. Caso você queira, se inscreva no canal, ative aí as notificações. Vamos fortalecer aí esse nosso trabalho e nos encontramos nos próximos vídeos, ok? Um abraço, tchau!